existe um quadrangular depois, cara. Então, o problema Campeonato é ter muitos Carioca, jogos, ele né? tem 12 clubes dividido em 2 grupos de 6, que você enfrenta o outro grupo. Então você joga 6 vezes. Depois das 6 rodadas, os 4 primeiros vão para mata-mata e os 2 que não forem para o mata-mata jogam um quadrangular do rebaixamento. Nesse quadrangular do rebaixamento, que vão ter 6 rodadas, né? Você joga 6 vezes e só cai o último. Então, assim, o risco que o Flamengo está falando, que estão falando que o Flamengo tem de cair, futebolisticamente, não existe. Claro. Se você começa o quadrangular do rebaixamento, bota o time titular 2 vezes, ele ganha 2 jogos, faz 6 pontos, já não cai mais. Porque só cai o último. Depois dos 4, só cai o último. Então, para mim, só tem uma explicação essa correção de rota. É medo de ser goleado 2 vezes. Então, O medo não é, na minha visão, o medo não é o medo de ser rebaixado. O medo, para mim, é de ser goleado pelo Vasco hoje e ser goleado pelo Fluminense no fim de semana. O Flamengo pega na sequência Vasco e Fluminense. Se o Flamengo jogasse com um time sub-20, os dois com um time profissional, se eles esticam um pouco a corda, eles poderiam dar uma goleada que vai ficar para sempre, né? Tu toma um 5-0, Ninguém vai lembrar. daqui a 50 anos ninguém vai lembrar que era com o time sub-20. Então, mas é que assim, eu acho que isso... sou minoria de novo. Pra mim, cara, Não, ser tudo o Flamengo bem. tá em outro patamar, irmão. Se quiser Não, meter eu 6-0 não- no sub-20, Não. tá bom, é o Não, Vasco. mas não é Pô, eu isso, não ligo, velho. velho. Não, Eu tô falando sério, eu O não meu ligo. pensamento, Cê tá, não sei porra. o que a Monique vai trazer de informação, mas a minha opinião é que o que pesou foi que eles estão com risco de tomar uma goleada do Vasco, uma goleada do Fluminense. Porque assim, se você considerar que, em tese, estava previsto o Flamengo passar de fase, aí você teria quartas, semi e finais. Você teria mais 3 jogos, a semi em 2 jogos, né? Você teria mais 4 jogos. Se você vai pro quadrangular do rebaixamento, você faz 3 jogos com o time titular, você ainda sobra um jogo a menos e se salva do rebaixamento. Mas não vai brigar pelo título carioca, que também não faz diferença. Então assim, eu acho que a única explicação para você queimar a largada e trazer o time titular é o medo de tomar uma goleada hoje contra o Vasco e uma goleada contra o Fluminense. Só isso explica, porque risco de rebaixamento futebolisticamente não existe. Deixa eu chamar a Monique Danner, então, para entender um pouquinho dessa programação do Flamengo. Seja muito bem-vinda, viu, Monique Danello? Um beijo para você. Eu queria entender um pouquinho daquilo que estava combinado com os jogadores titulares do Flamengo, aquilo que mudou e por que mudou. Obviamente, não sei se você tem informação, mas talvez pode trazer um pouquinho do seu feeling. Se tem essa preocupação de uma goleada, que para mim não tem segredo. Se o Flamengo entende que o Carioca não é importante, no Carioca tem Vasco, não tem? No Campeonato Carioca tem o Fluminense, não tem? Então você vai ter jogos contra esses times. Ué, então se você está abrindo mão, qual que é a diferença? Esse jogo importa para você, então? Passa a ter uma outra visão? Queria entender, ô Monique Danello, essas várias perguntas. Um beijo para você, seja bem-vinda. Bom dia para todo mundo que está com a gente. Bom, então, a explicação, eu acho que não vai nem pelo caminho de medo de ser goleado e nem pelo risco do rebaixamento em si, como disse o VSR. O que nos foi passado, antes até da decisão ser tomada, e o que pesava na decisão, principalmente, era a questão do calendário no sentido de que se o Flamengo tivesse que disputar esse quadrangular do rebaixamento, é um quadrangular em que todo mundo joga contra todo mundo em 2 turnos, né, ida e volta, e aí o Flamengo teria mais 6 jogos, e isso faria com que o calendário do futebol profissional tivesse que incluir mais 2 jogos que seriam praticamente impossíveis de incluir, porque não tem data para colocar esses 2 jogos. E aí isso foi levado em conta, junto, obviamente, com o fato de um risco de rebaixamento, que eu também concordo que se o Flamengo fosse para esse quadrangular jogando com o time principal, isso não iria acontecer, né? Pensando nesse elenco que o Flamengo tem, mas que o que foi levado em conta foi exatamente o fato de ter mais 2 jogos para incluir no calendário do futebol profissional, num calendário que já não tem espaço, né? O jogo entre Flamengo e Mirassol vai ser adiado no Brasileiro para que o Flamengo possa jogar a Recopa Sul-Americana na semana que seria o Mirassol. Então,
A princípio, essa foi a explicação. Pode falar, Vess. Não, esse foi o argumento dado pelo Flamengo, mas pela direção, pelo departamento de futebol, por alguém ou pelas fontes da Monique. Mas esse argumento não faz sentido. Por quê? Porque você não obrigatoriamente precisa jogar os 6 jogos do suposto quadrangular do rebaixamento com o time principal. Se você jogasse 3 jogos com o time principal, ganhou os 3, fez 9 pontos, você já poderia botar nos outros 3 o mesmo sub-20. Entendeu? Então, assim, a Monique está trazendo, eu não sei se é a opinião da Monique, eu imagino que não seja, mas ela está trazendo a informação. Essa informação não faz sentido, porque não era obrigatório você jogar... Eu só não tenho certeza porque, na regra, os times só poderiam jogar com um time completamente sub-20 até a 3ª rodada, né? Eu não tenho certeza se isso influencia na regra para o quadrangular do rebaixamento. Mas, de qualquer maneira, o meu ponto é que eu acho que, assim, se o Flamengo fosse goleado pelo Vasco e pelo Fluminense jogando com um time sub-20, com o Bruno Pivetti comandando e os garotos sem nenhum jogador do profissional, eu também não vejo que isso teria um peso para o elenco profissional ou para o Flamengo em si, embora muito torcedor falasse assim, mas daqui a 20 anos, se tomar um 8-0, vai lembrar como tendo tomado um 8-0 do Vasco, ninguém vai querer saber se era sub-20. Mas eu acho que no racional do clube, da comissão técnica, se o Flamengo tomasse uma goleada hoje de 5-0 com os garotos em campo, acho que isso seria colocado numa balança de que não era o time principal que está sendo goleado. Ia ter uma zoação, óbvio. Pô, eu tô fechadíssimo. É que eu não sei. Me parece lógico mexer num planejamento científico, né? Porque está colocando a parte institucional eu concordo também. Pode dar rivalidade porque pode ser que os garotos tomem um 5-0 do Vasco. Se fosse o time principal tomando um 5-0, beleza, mas a base tomando um 5-0 no jogo profissional, eu concordo. Não faria sentido, né? Mas assim, aqui a explicação não foi uma explicação, essa foi a posição do clube, né? A explicação foi exatamente essa. Tem um risco de rebaixamento e tem uma questão de calendário de colocar mais 2 jogos do futebol profissional no calendário, e isso faz com que a parte institucional tenha que se sobrepor em relação à ciência. Só trazendo um bastidor até para vocês poderem comentar melhor, essa informação foi na segunda-feira, no Ninho, no dia da apresentação do André. Isso ainda não tinha definição de que o Flamengo iria mexer no planejamento. Até domingo, a informação era que a comissão técnica tinha passado para os jogadores que eles não iriam para esses 2 jogos. Tanto é que o Flamengo soltou a programação do futebol profissional para a semana, e a agenda do futebol profissional tinha treino em 2 períodos. Hoje, por exemplo, não tinha jogos programados. Quando o Flamengo tem jogos, a agenda sai com os jogos programados. E aí, na segunda-feira, quando eu cheguei no Ninho, foi essa informação que eu recebi, e logo depois começou o treino, e um pouco depois do treino, né, do horário ali que termina o treino, o Arrascaeta fez aquela postagem no Twitter dizendo que dizia algo no sentido, o planejamento pode não garantir títulos, mas leva a gente mais perto do nosso objetivo, e se a gente confia no nosso planejamento, a gente tem que seguir e tal. Era uma frase meio filosófica, mas que para mim ficou a sensação de que estava passando um recado justamente sobre isso. A informação que eu tenho é que, embora a decisão, o martelo tenha sido batido numa reunião ontem, né, com o Boto, comissão técnica e o presidente BAP, que na segunda os jogadores já tinham sido avisados nesse treinamento que todo mundo iria para o Maracanã. Para não fazer uma distinção entre levar A ou B, eles foram comunicados que todo mundo iria. Obviamente tem gente que não tem condições de ser utilizada, mas que todo mundo iria, e que aí eles iam decidir qual seria o time ideal, enfim, quem teria minutos nessa partida. E aí ontem aconteceu essa reunião, onde ficou a decisão de que, de fato, todo mundo iria, né, que o Flamengo iria com o elenco profissional nesse jogo, e pelo que eu tenho de informação, que será reavaliado para o Fla-Flu de domingo. Dependendo do resultado de hoje, de como a tabela se apresentar, será reavaliado para o Fla-Flu de domingo. Não foi uma decisão que agradou todo mundo, obviamente, é só ver o posto do Arrascaeta, né? E porque o Flamengo tem 9 dias de reapresentação, com poucos treinos no campo, e há um entendimento de que vai acontecer um desgaste físico, né, para alguns atletas por conta, né, de voltar antes da hora. A gente viu o que aconteceu em 2024, quando o Flamengo teve, né, um ano parecido em termos de quantidade ali de treinamentos.
em diferença com o 2025, que o Flamengo conseguiu fazer uma pré-temporada mais completa. Enfim, o cenário é mais ou menos esse, mas é isso, né? A justificativa é baseada nisso que eu falei, mas como eu disse, como o PSR falou, né? Na minha cabeça também não entra se a lógica da decisão for para não ser goleado. Não faz sentido nenhum se a Vasco fosse goleada pelo profissional do Vasco. Acho que isso não mudaria absolutamente nada na vida do time profissional do Flamengo. Fora que a gente cobra muito de gestão, enfim, e, pô, se é uma decisão que vai melhorar internamente, questão de minutagem, de carga. Só para a Monique responder sim liberar. ou não para ela ser liberada. Monique, isso parece mais ter sido uma coisa de cima para baixo do BAP do que um entendimento de chegar nessa decisão com a comissão técnica? Me parece que sim, porque pelo que eu tenho de informação, é isso, né? O que me foi passado foi o institucional se sobrepõe à ciência. Então, tipo, tem um planejamento, de fato, esse planejamento foi montado, mas as coisas fugiram do controle, porque nesse planejamento se contava que os garotos da base iam pontuar melhor do que pontuaram. E aí, nesse cenário que se apresentou, o institucional teve que se sobrepor à ciência, foi isso que me foi passado. Claro. Então, e como eu disse, né, a informação que eu tenho é que no domingo o Felipe tinha passado para o grupo que ninguém iria para esses 2 jogos. E aí, numa reunião que envolve o BAP, o Boto e o Felipe, né, a conexão ali entre o institucional e o departamento de futebol, a decisão foi tomada, não agradou todo mundo e não é a garantia que o Flamengo vai ganhar o jogo hoje, né?